com teu coração me oferto. Olá, meu irmão e minha irmã. É quinto domingo do tempo da Quaresma. Esse é o canal do Padre Eduardo Pugliese, esse é o programa Verbo da Vida. Se você não se inscreveu no canal, deixe o seu like, faça a sua inscrição e deixe aí também o seu comentário, tá bem? Muito bem, nós queremos meditar a Palavra de Deus deste quinto domingo e nós nos damos conta que a Igreja nos oferece justamente o Evangelho de João no seu capítulo 12. O episódio que hoje nós lemos, que a Igreja nos oferece, é composto por duas partes que estão profundamente interligadas. Primeiro, um diálogo de uns gregos com um dos discípulos de Jesus e depois um discurso de Jesus que se segue a esse primeiro diálogo. Pois bem, sobre o diálogo. Uns gregos que tinham subido a Jerusalém por devoção para visitar o templo de Jerusalém ouvem falar de Jesus e de todos os prodígios que Jesus realizava, das suas palavras arrebatadoras, e eles então manifestam a sua vontade de conhecer Jesus. Mas como fazer isso? Opa, é bom pedir então para algum dos amigos de Jesus. Eles descobrem que ali perto tem um deles, o Filipe, que era discípulo de Jesus, e eles pedem a Filipe justamente isso. Esses gregos, vejam, não eram judeus, eram pagãos, eram provenientes de povos que não pertenciam àquela primeira aliança e já estão curiosos pela palavra do Deus de Israel. Ou seja, essa revelação que vai se abrindo catolicamente, ou seja, universalmente a todos os povos. Eles trazem consigo dois fatores nessa pergunta. O querer ver Jesus significa a sede que todo coração humano tem pela verdade, a verdade vai se manifestando e se revela em Jesus, mas também a pergunta deles, ou melhor, o pedido deles, a solicitação deles, queremos ver Jesus, é uma solicitação que nos faz pensar e nos deve fazer pensar mesmo sobre o perigo da mera curiosidade. Essa pergunta deles poderia ser uma mera curiosidade. E a curiosidade não nos leva muito longe. Uma vez saciada, ela pode fazer com que a gente abandone o objeto da nossa própria curiosidade. Lembremos-nos que no capítulo 9 do Evangelho de Lucas, existe um outro curioso sobre a figura de Jesus. Ele ouve falar de Jesus e quer conhecer Jesus, é Herodes. E Herodes nunca se tornou discípulo de Jesus, era só um curioso, só queria saber quem ele era, só queria vê-lo. Como talvez alguns de nós que gostamos de um determinado cantor, artista, sei lá, a gente quer ver um show daquela pessoa, quer vê-lo de perto, enfim, quer pedir um autógrafo, é coisa humana, faz parte da nossa vida. Mas para seguir Jesus e se tornar discípulo dele, nenhum de nós pode então parar na mera curiosidade. É por isso que quando Jesus é comunicado a respeito da vontade dos gregos, Jesus então aproveita da situação para tecer um belo discurso. E o discurso, num primeiro momento, parece não ter nada a ver com o pedido dos gregos. Os caras só queriam ver Jesus. E Jesus começa a falar da sua cruz, da sua paixão. Inclusive a voz do Pai se faz ouvir naquele momento como uma chancela, um carimbo, dizendo que Jesus é verdadeiro, Jesus é enviado por ele. E Jesus termina dizendo que quando ele fosse elevado da terra, ele iria atrair todos a ele. O que isso significa? Bem, dois gregos estão atraídos pela curiosidade para conhecer Jesus. E Jesus termina o discurso dizendo que quando ele for elevado da terra, aí sim ele iria atrair todos a ele. Ora, Jesus está dizendo, e essa é a teologia profundíssima de São João, que a verdadeira revelação e o verdadeiro conhecimento de Jesus só se dá na cruz, quando ele é elevado da terra, justamente no ato da sua crucifixão. Ali ele revela quem Deus é. Ora, se nós escrevêssemos esse roteiro sobre a revelação de Deus no mundo, nós, bastante megalomaníacos, não iríamos escolher esse caminho. Deus se revela não num ato fantástico, miraculoso, estrondoso, mas na sua própria humilhação.
humilhação que manifesta a sua fraqueza, fraqueza que é própria do seu amor. E ali reside, ainda que de modo escondido, toda a sua força. Deus manifesta todo o seu poder na sua impotência. E a sua impotência é justamente para não causar um impacto negativo nas nossas consciências, não causar uma impressão de medo em nós. Quem de nós não teria medo de um Deus avassalador? Eu teria, você teria. Agora, quando Deus se manifesta assim, manso e humilde, Ele então mostra a sua acessibilidade a nós. E a cruz é o convite, por isso ela atrai. É um convite que nos torna conhecedores lá no fundo de que Deus é bom, de que Ele entende de sofrimento e quantos sofrimentos nós estamos passando, que vida é livre de sofrimento nenhuma. Todos nós passamos por eles e a sociedade, o mundo está passando por um enorme agora. Então Deus é conhecedor de sofrimento e justamente manifestando-se na cruz mostra todo o seu poder de atração. Mas para terminar, parece que Jesus quer que a gente não somente saiba do dado histórico da sua crucifixão, porque isso até um ateu pode reconhecer, que essa figura histórica chamada Jesus de Nazaré foi crucificado justamente por causa de um processo movido, ainda que meio injustamente, lá no Império Romano, há 2000 anos atrás. Mas isso não basta. Na verdade, Jesus pede para que a gente então tenha a coragem de morrer com Ele. E o morrer com Ele não é só para os mártires que derramaram seu sangue por causa da fé. O morrer com Ele significa olhar para a nossa vida, verificar que tem coisas que não servem a nós, que não são convenientes, e essas coisas precisam ser crucificadas com Jesus. Saber renunciar a determinadas coisas que nos afastam dele. E mais, saber aproveitar cada momento de tribulação que a vida de assalto nos oferece, sem que a gente se sinta preparado, e não deixar passar nenhum desses momentos. E dizer assim: Senhor, é o Senhor quem está sofrendo em mim. Neste choro que eu chorei a madrugada toda por causa daquela situação, era o Senhor em mim que estava sofrendo tudo aquilo. E se é assim, Senhor, então o resultado da minha cruz será a minha ressurreição. E essa história de dor, essa história de sofrimento e de angústia não acabou. Essa história tem o fim não em mim, mas tem um fim que o Senhor der. E o fim que o Senhor dá para a cruz é a ressurreição. Logo, Jesus nos convida a participar da sua cruz, crucificar a nossa própria vida com Ele. Eis aí o conhecimento. Então, se os gregos começaram dizendo que queriam ver, conhecer Jesus, eis aí o verdadeiro conhecimento. Não é mera curiosidade, não se faz de visitas de vez em quando, mas se faz com o colocar a vida nas mãos do Senhor, crucificá-la junto com Jesus. E o salário disso é a ressurreição. Então, que Jesus nos ajude a viver esse processo bonito, que só a fé pode fazer-nos viver. Deus te abençoe pelo sinal da Santa Cruz, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.